Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar de fórmula matricial. Então, aqui na nossa planilha a gente vai ter duas abas, uma aba com notas de alunos e uma outra aba que eu chamei de matricial, mas que é simplesmente fatores e valores. Então, vamos lá. Começando aqui pela nossa aba de notas, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é preencher essa nossa coluna aqui de nota final. Como é feita a nota final? Cada trabalho ou teste tem um peso e a nota final vai ser esse trabalho vezes esse peso, mais esse trabalho vezes esse peso, mais esse trabalho vezes esse peso, mais esse teste vezes esse peso, mais essa prova vezes esse peso, dividido pela soma dos pesos. Então, existem duas formas de a gente fazer isso. Uma forma é a gente realmente escrever isso que eu acabei de digitar, que é pegar cada célula, escolher e multiplicar pelo peso. A nota é multiplicar pelo peso e fazendo assim até o final. A outra forma é a gente usando fórmula matricial, que é muito mais rápido. E em casos com muitos valores, como nessa nossa aba aqui matricial, vão ser necessários, porque senão a gente vai perder muito tempo para montar a nossa fórmula. Então vamos lá. A primeira opção que eu vou fazer é a opção de multiplicar um por um. Então eu vou chegar aqui do lado e vou colocar aqui, opção comum. Vou copiar aqui o formato, só para a gente manter tudo no mesmo formato. E aqui eu vou colocar igual D4 vezes o peso mais D4 vezes o peso vezes o peso mais G4 vezes o peso mais H4 vezes o peso, isso tudo entre parênteses, para dividir pela soma daqui de baixo. Ok, e aqui eu vou ter uma média de 6,5 no primeiro, e agora para colar para os de baixo, eu vou ter que travar, e como eu selecionei uma célula por uma célula, eu tenho que travar um por um. Então, vou travar todos os que são da linha 8. Tá? Pronto. Agora eu posso chegar aqui, copiar, colar nessas três células de baixo, que eu vou ter minha fórmula com as minhas médias certinho. Esperando ver que a gente não levou muito tempo, porque a gente tem poucas informações. Mas se a gente fosse fazer isso, por exemplo, para a nossa informação que está aqui na aba matricial, já pode ver que a gente vai levar um tempo maior. Vocês podem se perguntar se eu não poderia simplesmente fazer, ao invés de fazer um por um, fazer esse intervalo vezes esse intervalo. Eu vou mostrar para vocês como é que iria ficar. Então vou escrever aqui. Igual a, abre parênteses, esse intervalo vezes esse intervalo, fecha parênteses, dividido pela soma desse intervalo aqui. Na verdade aqui, faltou só escrever que seria a soma. Então seria a soma de vários termos. Então aqui a gente esperaria que ele iria reconhecer que eu estou multiplicando o D4 pela D8, o E4 pela E8, F4 pela F8 e assim por diante. E aí ele somando esses valores. Na teoria, a nossa fórmula está muito bem, mas quando a gente apertar Enter aqui, o Excel não reconhece, ele retorna um erro para a gente. Um valor usado na fórmula tem um tipo de dado incorreto. Por quê? Porque ele não permite a gente fazer isso com os intervalos naturalmente. E é aí que entra a fórmula matricial. O que a fórmula matricial faz? A fórmula matricial diz para o Excel que quando tem uma situação dessa aqui, por exemplo, um intervalo vezes outro intervalo, eu quero exatamente o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro e assim por diante. Então, por exemplo, eu vou copiar exatamente essa fórmula, Ctrl C, e vou colocar ela aqui na nossa nota final. E para a gente dizer para o Excel que essa fórmula é uma fórmula matricial, ao invés de você simplesmente apertar Enter, se eu apertar Enter, ele vai me retornar esse valor de erro. Quando você colocar a sua fórmula, você pressiona Ctrl, pressiona Shift e aperta Enter. E repara que a nossa fórmula
fica com o valor certinho, inclusive se a gente comparar com a nossa opção comum. E aí vocês vão ver que na nossa fórmula aparece antes do igual essa chave e depois no final aqui ele fecha as chaves. Só que você não pode inserir essas chaves manualmente, ou seja, se eu chegar nessa fórmula aqui e colocar chaves aqui no início e chave aqui no final e apertar Enter, repare, ele vai reconhecer como se fosse um texto. Então ele não vai reconhecer aquilo como fórmula matricial. Por que isso? Porque o Excel ele coloca pra gente essa chave para dizer que ali ele reconhece como uma fórmula matricial. Mas na verdade o Excel ele não reconhece o comando de colocar chaves em volta da minha fórmula como ser de fórmula matricial. Ele só reconhece se você selecionar na célula, apertar Ctrl, Shift e Enter. Então não adianta você inserir manualmente. Isso é só uma forma de te apresentar e dizer que o Excel está vendo aquilo como uma fórmula matricial. Agora então eu vou travar. F4. Repara que eu vou ter muito menos trabalho para travar, porque eu tenho menos célula para selecionar. E novamente Ctrl, Shift, Enter. Ele vai colocar normalmente. Repara que sempre que eu for editar minha fórmula, eu tenho que apertar o Ctrl, Shift, Enter. Porque se eu não fizer isso, olha, eu vou tentar apertar aqui sem, ele vai me retornar um erro. Por quê? Porque ele, como você não apertou Ctrl, Shift, Enter, o Excel considera que você está inserindo uma fórmula normal. Então sempre que você editar a fórmula, você tem que apertar o Ctrl, Shift, Enter. Agora Ctrl C, Ctrl V. Como é uma fórmula matricial, ele não me deixa alterar uma parte da matriz, é porque na verdade eu estou tentando colar minha matriz em cima dela mesmo. Então vou colar aqui embaixo. Colar aqui separadamente. Você poderia colar os três, não tem problema. E repara que eu tenho os mesmos valores aqui, só que essa fórmula, além de ser mais rápida de eu colocar, fica mais fácil de eu trabalhar com ela. Eu só preciso tomar cuidado de ter certeza que eu apertei o Ctrl Shift Enter sempre que eu for usá-la.